Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos, ao convite desta casa. Como disse nosso amigo Edinho, que aqui já estive algumas vezes. E hoje o tema que nós vamos expor é o medo da morte. E o meu objetivo aqui vai ser levar para vocês alguns conhecimentos tirados do Evangelho, onde vocês vão sair daqui com uma alma mais leve. Este é o meu objetivo. Onde vocês vão entender o porquê do nosso medo da morte e quais são as formas que nós temos que ter para que esse medo venha a acabar definitivamente. Então, vamos iniciando falando sobre a criação divina. Deus nos criou especialmente, como aqui foi falado na introdução. Nós somos criaturas que raciocinam e que, portanto, tem essa condição de evoluir cada dia mais. Cada dia mais. Então, nas palavras de Leon Denis, ele disse que o homem dorme primeiro, ele começa a sua trajetória, mas primeiro ele dorme na pedra ou no mineral. Depois ele sonha ali no vegetal e agita-se no animal e vem acordar no homem. Essas são as passagens que nós já passamos e que Leon Denis nos coloca com muita propriedade. Mas Deus, quando nos criou, nos fez centelhas divinas, Ele fez em cada um de nós não uma réplica do outro. Cada um de nós somos criaturas únicas. Somos totalmente diferentes e únicos. E Deus nos concedeu 3 coisas importantíssimas quando nós fomos criados. A primeira coisa que Ele nos dotou, característica que nos foi colocada, foi de que cada um de nós, desde o princípio de nossa existência, nós acreditamos em um ser superior. Isto é, nós acreditamos em um Deus. Todos nós. Então, acreditar em Deus não é de hoje. Desde quando nós éramos os homens da caverna, mulheres da caverna, nós já acreditávamos em uma entidade superior, que hoje nós chamamos de Deus. Então, esta foi a primeira colocação que Deus fez para nós, para que nós não esquecêssemos disso. Muito bem, além disto, o homem também foi dotado de uma intuição. Intuição, desde o primórdio da civilização, o homem tem essa intuição, não é? E esta intuição, ele fez ver que nós temos uma vida futura. Então, essa questão de nós acreditarmos em vida futura não é coisa nova, não é coisa do Espiritismo. Por isso que, mesmo em outras religiões, eles sabem que existe alguma coisa além da vida, esta vida. E por quê? Porque está inato em cada um de nós esta intuição de que existe um futuro, podemos assim dizer. E nos colocou também, nos dotou de uma lei da conservação. O que vem a ser isto? Essa lei da conservação foi através desse instinto que nós também nascemos com ele. Esse instinto da conservação é que nos fez ter o medo da morte. O instinto da conservação
Ele foi e ainda é muito importante, porque imagine na época onde nós vivíamos nas cavernas e nós, ao depararmos com um animal, se ele fosse menor que nós atacávamos, não é isso? Mas se ele fosse maior, nós tínhamos que correr. Então, é essa lei da conservação, é o instinto da conservação. Por isso é que veio o medo da morte. Nasceu daí, onde nós tínhamos que nos preservar. Porque se nós não tivéssemos aquele medo, não é, de perecer, a gente ia morrer mais cedo ainda, não é? Aqui na carne. A vida média já era pequena, né? Porque os riscos eram inúmeros. Doenças, 1000. Então a possibilidade de morrer novo era muito grande, não é? Então, essas 3 características são de suma importância, por quê? Porque nós temos que sempre lembrar disso, que Deus nos dotou, então, desta consciência de que Deus existe, de que existe uma vida futura e também desse temor da morte para que a gente não venha a desencarnar antes da hora, podemos assim dizer, não é? Nós temos um medo, por exemplo, de atravessar a rua quando tem um carro passando, não é assim? E assim por diante. Vamos dar um exemplo aqui de um equívoco que é colocado em determinada religião. Todos nós já ouvimos noticiários onde lá uma parte dos muçulmanos, que são os radicais, eles têm os chamados homens-bomba, onde esse homem-bomba, ele é criado desde criança com essa mentalidade, não é em adulto. Desde criança, a mãe dele já fala para ele que ele vai ser um homem-bomba. E diz para ele que ao ser um homem-bomba, que é colocar explosivos no seu corpo, não é? Para ir para um local onde existe uma aglomeração de pessoas e ali se fazer explodir junto com aquela bomba, não é? Então, é em nome de Alá, que seria o Deus, né, dos muçulmanos. Então, é desde criança que vem esse equívoco sendo colocado na cabeça dele. E dizendo para ele que ele, em fazendo isto, quando ele, então, morrer, não é, pela essa bomba, ele vai para o céu e vai ficar ao lado de Deus, de Alá. E mais, ainda vai ter 72 virgens para desposar. Veja bem. Então, olha, é uma colocação para nós, assim, até difícil de acreditar, mas é assim que se coloca. É dessa forma que eles entendem, não é? Que para fazer com que a pessoa faça essa barbaridade consigo mesma, não é? Muito bem. Diz um amigo que o problema não são as 72 mulheres, vem aqui falando na cabeça dele. O problema é que ele vai ter 72 sogras também, né? Tudo tem a parte boa e a parte ruim, né? Mas, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos perdendo esse medo da morte, porque a gente vai percebendo as coisas. Vejam bem, essa questão, não é? Nós aqui entendemos perfeitamente que é um equívoco tremendo essa questão dos muçulmanos, não é? Que não são todos, vejam bem, não são todos. Esta outra parte, então nós entendemos que Deus nos concedeu isso de uma forma clara, limpa e objetiva, para que nós possamos viver melhor diante disso. Mas, ao longo dessas vidas que viemos, nós também viemos, vamos dizer assim, recebendo outros temores da morte. Como?
Olha, algumas contribuições que nós tivemos nessas vidas sucessivas. Nós já tivemos diversas vidas. E, se nós analisarmos, o mundo, ele vem melhorando paulatinamente, mas vem melhorando. Agora, no passado, era muito pior do que hoje. Há pessoas que falam, não, mas no passado era melhor. Não, não era melhor, era pior. O homem era mais bruto, não é? Hoje, cada um de vocês já não se vê como uma pessoa melhor nesta vida? Claro. Por quê? Porque vocês estão trabalhando o Evangelho de Jesus, estão aprendendo e aplicando o Evangelho de Jesus. Então, cada um de nós já galgamos alguns passos rumo à nossa ascensão espiritual. Cada um de nós. Isto não é falsa modéstia, isto é a realidade. Nós temos que dar esse valor a nós mesmos pelo nosso esforço de cada dia. Então, em vista disso, a nossa sociedade hoje está bem melhor. Mas, vejam bem, no passado, nós já sofremos muito. Vejam, nós já tivemos 2 guerras mundiais. Nós já tivemos diversos conflitos. E essas guerras sempre foram muitas mortes. Muitas mortes. E mortes, assim, de forma banal, não é? Eram bombas que eram jogadas, não é? No povo, e o povo morria de todas as formas. E, naturalmente, eram milhares que desencarnavam a todo momento. Então, nós já tivemos diversos tipos de morte, possivelmente até em uma guerra também, não é? Só para vocês terem uma ideia, acredito que muitos já devem ter visto filmes, aqueles filmes antigos da Europa, onde aquelas pessoas de nível social maior, não é? Eles usavam a espada para duelar, não é? O duelo veio daí. E o Evangelho segundo o Espiritismo fala muito sobre o duelo. Se vocês lerem, vocês já devem ter visto isso, né? Por quê? Porque naquela época ainda era uma prática. E o que era o duelo? O duelo era o seguinte: a pessoa se desentendia com a outra, e como que ela resolvia? Através de um duelo. Então, esse duelo, ele tinha 2 formas. Poderia ser usado garruchas, não é? Que era o primeiro revólver, ou então espadas. Então, começava assim. Eu desentendia com a pessoa, então eu tirava minha luva e batia no rosto dele. Então eu estava humilhando ele, estava desonrando ele. E para que aquilo acabasse, era preciso nós duelarmos. Ou seja, eu estava chamando ele para um duelo. E aí marcava-se dia e hora. Ia um juiz, ia um padrinho de cada parte, para ver ali o duelo, seja de espadas, seja de garrucha. E, naturalmente, o mais exímio, o mais frio, ele matava o outro. E, naturalmente, tinha muitas ocasiões forjadas, não é? O sujeito chamava o outro para matar mesmo, com vista nas terras, nos bens que ele tinha, coisas desse tipo. Então, vejam bem, a sociedade, a lei da época, que não faz muito tempo, não é? Na época de Kardec, aceitava isto como se fosse uma coisa normal. Normal. Então, imagine, a pessoa que morria numa situação dessa, ou em outras, porque se fazia dessa forma, de uma forma legal, imagina o que não fazia por trás, não é? Esperava o outro na emboscada, matava, não era assim? Então, mortes eram de todos os tipos que nós já tivemos. Então, possivelmente, nós tivemos diversos tipos de mortes não muito boas, podemos assim dizer, né? Mortes drásticas. E
Deus nos concedeu que nós não lembrássemos de nada de nossas vidas passadas, mas nós trazemos no nosso inconsciente muitas, vamos dizer assim, reminiscências do passado e principalmente desses desencarnes que não foram muito felizes. E desta feita, isto pode surgir em nossos sonhos ou na nossa vida diária mesmo, sem nós percebermos o que é que está acontecendo. Então nós temos o medo da morte e não sabemos que foi devido a um tipo de morte. Teve certa vez que uma moça fez uma regressão. Ela tinha uma forte dor de cabeça. Eu não estou indicando regressão para ninguém. Veja bem, estou te contando uma história que foi necessário a pessoa fazer essa regressão. Tá certo? A indicação não é das melhores. Mas, nesse caso, a pessoa foi indicada por um terapeuta, por um médico, e foi detectado que a dor de cabeça dela era devido a ela ter sido uma cristã que foi jogada no Coliseu, na época em que se jogava junto aos leões. Então, ela tinha essa dor de cabeça, por quê? Porque era reminiscência ainda da forma trágica como ela desencarnou. Então, desta forma, a gente percebe que, uns mais, outros menos, a gente tem essas reminiscências do passado, de alguma forma. Outra forma que também nos fez trazer medo da morte foi a formação religiosa que nós tivemos. Ora, em nossas últimas encarnações, nós tivemos contato com a Igreja Mãe, a Igreja Católica, que era a única que tinha. E a Igreja Católica, desde o seu nascimento, ela instituiu algumas formas de passar para nós, e isto foi um equívoco também. As pessoas que mais sabiam, né, da vida eterna, de Deus, eram os religiosos. E quando nós falamos isso, nós temos em mente de que nós também podemos ter sido religiosos. Então o espírita, ele tem muito conhecimento e tem também essa questão de respeitar a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica ela foi feita, formada através dos homens e das mulheres que vieram em todas as encarnações. E como nós acreditamos em reencarnação, nós também poderíamos ter sido, não é, um padre ou uma freira e não ter feito bom uso daquele mandato que a gente estava no momento. Então, na época, foi colocado que nós tínhamos, após a morte, 3 níveis. O primeiro era o céu, não é isso? Ou você ia para o céu, ou ia para o purgatório, ou ia para o inferno, não é isso? Muito bem. Como que era colocado o céu? O céu era, então, a maravilha. No céu, nós iríamos ficar na ociosidade. Vejam bem, era ouvindo harpas e também chupando uvas. Era o lugar dos anjos. Bom, então, se esse era o lugar ideal, poderia ser o ideal. Mas nós, criaturas falíveis, em evolução, nunca almejaríamos o céu. Ah, eu vou morrer, eu vou para o céu. Alguém pensou nisso? Claro que não. Porque todos nós sabíamos que nós éramos imperfeitos. Então, já vinha o medo. Para o céu não era o nosso lugar. É ou não é? De sã consciência, a gente já podia raciocinar dessa forma. Aí sobrava o purgatório. Bom, o purgatório era um local de sofrimento. Nós poderíamos sair de lá, mas era um lugar de sofrimento. Mas tinha um detalhe também. Como que saía do purgatório? Não era pelo arrependimento próprio. Não era.
era pelas missas e orações que os nossos parentes que ficavam iam fazer para nós. Então, se eu desencarnasse, a minha esposa, meus filhos, meus irmãos iriam fazer orações, pagar por missas, para que eu saísse do purgatório. Era uma chance pequena também, porque o povo era muito pobre, não é? Não tinha dinheiro para isso. Era mais outra questão para se ficar com medo da morte. Então, o inferno ia ficar cheio, não é? Por quê? Porque nós tínhamos uma certa consciência de que nós não tínhamos a evolução, não tínhamos dinheiro para pagar as missas. Então, íamos para o inferno. E o inferno, irremediavelmente, não sairíamos de lá. Vejam bem. Então, íamos ficar eternamente no inferno. Então, isto foi muito ruim para nós. Por quê? Desta forma, o medo só aumentava, não é mesmo? Eu convido vocês a pegar um filme de Martim Lutero. Martim Lutero foi quem criou o protestantismo. No filme, eu me recordo muito de uma passagem que foi extraordinária. Martim Lutero, ele era médium, ele foi um espírito enviado, não é? Pela espiritualidade, para que pudesse tirar o evangelho de Jesus dentro da igreja para colocar para o povo. Porque somente a igreja detinha, naquela época, o evangelho de Jesus. Por volta de 1400, 1500. Vejam bem. Então, não faz muito tempo que o evangelho está entre nós. Então, ele veio com esta missão. E me recordo que ele foi até Roma. Então, ele chegou em Roma, ele era um religioso. Então, ele chegou em Roma e, naquela escadaria enorme da igreja, ele então chegou lá e tinha umas mesas e uns padres, onde ele então foi pagar. Aí ele pagou uma certa quantia para que o seu tio, que já tinha falecido, que provavelmente estivesse no purgatório, ele então, com aquela doação, pudesse então ele ser retirado do purgatório. Então ele pagou, e aí o padre disse para ele rezar 50 Pai Nossos. Desculpe, era mais de 50, porque em cada degrau era um Pai Nosso, que ele subiu ajoelhado pelas escadas. E ao chegar no final, ele deu conta do que ele estava fazendo, porque ele já tinha tido contato com o Evangelho de Jesus. Então ele percebeu que aquilo era uma coisa completamente errada, o que eles estavam fazendo. Daí começou a sua rebeldia diante da Igreja Católica. Então, vejam bem, foi desta forma que nos foi colocado a questão do céu, o inferno e do purgatório. Uma outra coisa é o apego às pessoas e à matéria. Porque quando nós falamos em apego, muitas pessoas acreditam que também é só apego às coisas materiais, mas não é. Além das materiais, nós também nos apegamos às pessoas. É esse detalhe que é muito importante nós sabermos. Porque quando você ama uma pessoa, você liberta a criatura. Se você achar que a pessoa é sua, é parte sua, isto é apego. Então nós temos que começar a mudar a nossa forma de pensar em relação às pessoas. Meu marido, não é? Então isto pode parecer muito bonito, mas tem que ver se não é apego. O meu filho, minha filha, não é? É preciso nós cuidarmos com isso, porque quem ama, liberta. Quem ama não prende.
Agora, sobre as coisas materiais, este então sempre foi, no nosso decorrer, o maior apego. Porque na frase de Jesus, que disse, inclusive já não é a primeira vez que isso acontece, toda vez que eu venho aqui, a lição sempre tem alguma coisa do que eu vou falar. E hoje não foi diferente, não é? A respeito do apego que foi colocado. Aonde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Não foi a lição de hoje aqui? Então, é exatamente isto. Por que Jesus disse isto? Ora, se eu tiver muito amor às minhas coisas materiais, desencarnou, não vai acontecer nada. Eu vou continuar tendo ali amor àquela matéria. Olha, mas eu estou desencarnado no outro plano, mas tem ali aquele apego àquela matéria. Aonde que eu vou ficar? Preso na matéria. Preso aqui onde está o meu tesouro. Por isso que muitas pessoas, inclusive, dizem, né, que essas coisas valiosas, esses objetos valiosos, isso tem que tomar muito cuidado com isso, porque sempre tem atrás desses objetos espíritos que estão ali apegados àquela matéria, que é um objeto, seja um quadro ou qualquer coisa desse tipo, não é? Então, esse apego que nós muitas vezes temos, nos faz ficar aqui, presos. Então, nós temos que ter essa consciência de que não devemos nos apegar nem mesmo às pessoas e também à matéria. Muito bem, como podemos não ter medo da morte? Nós temos que ter mais fé no futuro. Esta coisa que nós já temos, nós temos que ter então essa fé de que existe um futuro e que Deus não vai nos desamparar. Não porque nós somos espíritas, nada disto. Deus vê todos da mesma forma, independente da sua religião, não é? Todos são filhos de Deus. Mas nós que temos essa consciência da vida futura, com certeza para nós é mais fácil, não é? Imagine como ficam nossos irmãos que têm aquela ideia de que vai desencarnar e vai ficar lá num lugar, não se sabe onde, à espera do juízo final. Isto é, quando o mundo acabar, né? Que Jesus vai vir e vai acabar com o mundo e aí vai separar os bons e os maus. Esta ideia é equivocada também, com muito respeito aos nossos irmãos. Então vejam bem, a pessoa desencarna e fica lá quanto tempo? Séculos, né? Até se dar conta do que está acontecendo. Nós temos que entender que se nós erramos, e se nós estamos ainda errando, isso se deve à nossa imperfeição. Que nós estamos vindo aos poucos melhorando cada dia. Cada dia que passa, nós estamos melhorando. Então, nós temos que ter consciência do que nós já fizemos. Não que nós vamos ter privilégios por sermos espíritas, como nós já temos diversos casos em livros de pessoas, não é? Pai Jacó, não é? Ele conta nesse livro de que um presidente do centro espírita desencarnou achando que seria recebido pela espiritualidade maior, né? E foi um engano de sua parte, que ele fez muita palestra, ele fez muita sopa, mas, no entanto, não trabalhou a si mesmo, o egoísmo, o seu orgulho, etc. Então, nós temos que perdoar os nossos pecados, podemos assim dizer. Porque se nós não perdoarmos, nós vamos ficar numa situação equivocada também, podemos assim dizer, não é? Vejam bem, é muito interessante nós termos em mente, existe uma frase no Evangelho, eu até estava buscando-a para saber em que local está, mas eu já li esta frase, que a morte não me pegue com ódio no coração.
é uma frase para nós refletirmos. Por quê? Porque você está com aquele ódio, não é? Então a pessoa acha que ter ódio é normal. Então ela tem ódio disso, ódio daquilo, não gosta do fulano nem da beltrana, e de uma hora para outra ela desencarna. O que vai acontecer? Ela vai continuar num estado muito ruim. Muito ruim. Esta é a grande verdade. Porque, primeiro, quanto tempo vai levar para ela tomar consciência de que já desencarnou? Muito tempo. Porque com ódio no coração, a pessoa não fica cega, não fica? Aqui na Terra, quando ela está dentro, encarnada, está com ódio do fulano, ela quer matar o fulano, não é assim? E faz todo o mal para aquela criatura, que você olha e fala, mas não pode, a pessoa está cega, tá? Exatamente, está cega. E ela que está gerando isso, aquela energia ruim, e acompanha aqueles desencarnados que vêm colaborar também para que ela aumente mais ainda o seu ódio. Mais ainda. E ela então vai ficar cega. Existe uma história que foi essa semana que eu li num livro do Divaldo, que eu achei muito interessante e quero passar para vocês. E ela envolve a Alta de Souza. Ela está sendo mencionada nesse livro, nesta passagem que Divaldo coloca. Divaldo então conta que ele foi levado em desdobramento. Então ele saiu do corpo, não é? E foi levado no plano espiritual. E no plano espiritual, quem estava esperando ele era a Alta de Souza. E a Alta de Souza falou, Divaldo, nós vamos agora acompanhar uma equipe de resgate aos planos inferiores. Você vai comigo. E Divaldo, vamos então. Então se prepara, porque é difícil, né? Ir naquelas camadas onde as pessoas que desencarnaram em todos os níveis, né? Com ódio, com maledicência, não é? Suicídio, enfim. E quando o Divaldo viu uma luz bem intensa, ele perguntou quem era. E ela, Alta de Souza, disse para ele, é a Santa Isabel de Aragão. A Santa Isabel de Aragão, quem for consultar, ela foi uma rainha de Portugal. E ela, então, ela foi muito caridosa. Então, ela chama-se, então, Isabel de Aragão, ou rainha, né, como também é chamada. E aquela pleide de espíritos, então, foi conduzida por Isabel de Aragão. E eles, então, começaram a adentrar naquelas regiões mais sombrias. E Isabel de Aragão, ela soltava, assim, uma das mãos dela, né, assim como Saibaba faz materializar, ela soltava também das suas mãos fachos de luz, de tal forma que aquilo formava um arco-íris. Então imagine que coisa maravilhosa. E ela então soltava aquele facho de luz, e aquilo então fazia um arco-íris, iluminava todo o ambiente, de tal forma que aquelas criaturas que estavam naquele ambiente começavam a pedir socorro para serem resgatados. E aqueles companheiros que estavam na equipe, então, tinham umas redes, não é? Energéticas, naturalmente, eles jogavam essas redes para aquelas criaturas. E aquelas criaturas, então, se asseguravam ali na rede. E, então, eles eram recambiados ali para eles. Naturalmente, aqueles que tinham a confiança de que estavam arrependidos, vamos dizer assim, eles vinham. Mas aqueles que não tinham ainda se arrependido, aqueles fios da rede quebravam, de tal forma que eles não vinham. Ora, veja, naturalmente, porque era incompatível com aquela energia, não é? Assim como você já deve ter visto também no nosso lar, que existia um campo vibratório que impedia aqueles espíritos
inferiores, né, a entrarem no nosso lar. Eu quero dizer para vocês que, além dessa história, nós temos que ter em nossas mentes este carinho que Deus tem para conosco. Porque não basta nós sabermos que existe uma vida futura. Não basta crer em Deus. É preciso que nós tenhamos a nossa forma de conduta diária pautada no Evangelho de Jesus. Não por medo, mas por conhecimento e por amor às criaturas. Passamos a mudar. E fazendo isso, nós podemos ter um desenlace melhor. Porque um medo também que a gente tem é o do desconhecido. Quando nós desconhecemos, de certa forma, desconhecemos porque não sabemos, mas nós já passamos diversas vezes. A gente tem um certo medo, um receio, não temos? Quando você vai viajar para um lugar que você nunca foi, você não tem um certo receio? Tem, não é? Perder os documentos, o dinheiro, não é assim? Então, da mesma forma, é uma viagem que nós vamos fazer. Mas nós temos que ter essa certeza absoluta de que nós estamos sendo amparados pela espiritualidade, né, por Jesus, por toda essa pleide de espíritos que tem nos acompanhado. Cada um de nós, nós temos que ter essa certeza de que nós teremos uma boa morte. Ok? Muito obrigado pela paciência e pela tolerância de vocês, por ter me ouvido, e espero ter colocado em vocês esta semente de que nós merecemos ter uma passagem, realmente pensar em ter, vibrar e realmente acontecer. Não estou desejando a morte para ninguém, é claro, não é? Até porque ninguém quer morrer agora, não é isso? Mas quando assim vier, que nós deixemos nos levar. É o momento, chegou a hora de cada um. Muito obrigado por ter me ouvido.